Boa tarde a todas e todos, tanto aqui os presentes quanto o pessoal que está assistindo a gente virtualmente. Essa maravilha da tecnologia que, em muitos sentidos, tem os seus pontos positivos e, como a gente está falando de democracia, também é uma ferramenta, enfim, que vem trazendo cada vez mais democracia. Eu queria agradecer a toda a organização do seminário, enfim, queria agradecer a CEMID especificamente pelo convite, também ao Instituto Palavra Aberta, ao Instituto E Se Fosse Você, pela organização desse seminário aqui. Falar sobre esse tema dentro da Câmara é fundamental, especificamente porque, em relação à política, o fenômeno de desinformação, ele, na verdade, toca negativamente o contexto político, e, particularmente, contextos eleitorais. Mas, como vai vir um pouco da minha fala aqui, é a gente olhar para a desinformação como um fenômeno que não está restrito a esses momentos e não está restrito a esse conteúdo. Eu também queria saudar os outros painelistas aqui, Moisés, João e o moderador também, Jorge Paulo. Enfim, vou conduzir um pouco a minha apresentação em 4 partes principais. 2 delas que trazem uma argumentação central, uma terceira parte que vai, na verdade, ser uma pesquisa que vai exemplificar essa argumentação e, por fim, trazendo talvez um pouco de direção mais positiva. Por favor. Como foi apresentado, eu sou coordenadora da área de Democracia e Tecnologia do Instituto de Tecnologia e Sociedade. Como vocês podem ver pela foto, a gente fica baseado no Rio de Janeiro. Esse foi talvez um dos dias mais bonitos da nossa vista incrível lá. Pode passar. Obrigada. Esse foi um dos dias mais incríveis da nossa vista, que a gente teve esse arco-íris um pouco coroando um dia que era particularmente triste. E para contar um pouco para vocês sobre o que é o ITS, o ITS é uma organização sem fins lucrativos, mas que tem atuação como um centro de pesquisa. A nossa ideia é, de alguma forma, estar sempre olhando tanto para como é que a tecnologia nos afeta enquanto sociedade, como é que a tecnologia pode nos trazer transformações, e, ao mesmo tempo, como é que nós, sociedade, podemos construir tecnologias de forma mais ética, de forma a ampliar direitos e de forma a aprofundar a democracia. O ITS fica baseado no Rio de Janeiro, mas tem uma atuação nacional e uma atuação global. E a área que eu coordeno no momento, que é a área de Democracia e Tecnologia, é uma área que tenta sempre experimentar com a tecnologia para tratar de, digamos assim, problemas democráticos. Então, diversos dos nossos projetos são tecnologias cívicas, efetivamente, aplicativos, chatbots, por exemplo, plataformas, mas a ideia é sempre trazer muita pesquisa por trás disso e embasar essas nossas soluções e essas nossas tentativas de provação de alguns conceitos através da própria tecnologia e da efetivação de alguns direitos. Alguns dos projetos nossos, da nossa área especificamente, se vocês não conhecem, conheçam, o aplicativo Mudamos, por exemplo, que promove assinaturas eletrônicas em projetos de lei de iniciativa popular, e alguns outros que eu convido vocês a entrar no nosso site, conhecer um pouco mais do nosso trabalho. Mas, bom, a gente está aqui para falar sobre redes sociais, sobre desinformação. Então, como eu falei para vocês, minha fala vai ser distribuída nessas 4 partes. A primeira delas é fazer uma provocação e dizer que desinformação é um fenômeno sistêmico. Eu tenho certeza que vocês passaram essas últimas 24 horas, praticamente, desde o início do seminário até aqui, ouvindo muito isso. Mas tem algumas particularidades em relação a falar sobre desinformação como um conceito, como um fenômeno sistêmico. É importante a gente também trazer
uma colocação em relação à própria conceitualização, né, de desinformação. Então, mais cedo, o Jonas Valente, pesquisador da UNB, professor, falou um pouquinho da definição da Claire Wardle, da First Draft News, que fala um pouco sobre a desinformação no sentido de um espectro, né? Então, tem várias camadas de desinformação. Em inglês, tem até um pouco essa definição, uma distinção um pouco mais específica, onde se usa disinformation, que seria desinformação, e a misinformation, que seria uma má informação. Enfim, a gente não tem uma boa tradução para isso, mas para dizer que uma delas tem a ver com desinformação, acho como um fenômeno vazio, no sentido de não ter afetações em termos de manipulação do discurso público, e a outra não, né? A outra tem a ver com intencionalidade, com o quanto o discurso público pode ser manipulado. Então, é importante a gente primeiro dar essa camada de dimensão ao conceito de desinformação. Só também fazendo um outro coro com alguns painéis da manhã, eu achei essa fala bem interessante também do Jonas, onde ele fala sobre não dá para absolutivizar tudo, nem relativizar tudo. E quando a gente se encontra em um contexto, né, de pós-verdade, a palavra definida pelo dicionário de Oxford, né, nesse contexto político também, é importante a gente entender qual é, talvez, essa linha, um pouco, talvez, tênue, não deveria ser, mas é uma linha que aparece como um pouco tênue, do que é que a gente pode relativizar enquanto informação e o quanto não, né? Então, casos que já foram mencionados hoje, por exemplo, em relação a vacinas, né, campanhas de vacinação, quanto é que a gente relativizou evidências de saúde e de ciência para, então, conseguir, enfim, divulgar, enfim, uma campanha de desinformação em relação à vacina. Bom, pode passar. Como eu disse, a desinformação é um fenômeno sistêmico. Então, primeiro de tudo, não é possível a gente responsabilizar apenas um ator. Vários atores estão envolvidos nisso. É o caso do próprio setor público, das mídias sociais especificamente, da mídia tradicional, dos cidadãos, das organizações de sociedade civil. Então, todos esses atores estão nessa amálgama de relações e isso, enfim, no meu ver, é algo bastante positivo. O Cristiano Ferri falava agora há pouco no painel anterior sobre a formação de consenso e de como que isso talvez seja uma das bases, um dos princípios mais importantes de qualquer democracia. E consenso tem a ver exatamente com essa multiplicidade de atores. Então, quando a gente fala de desinformação, é importante que a gente não estigmatize um certo ator como tanto responsável, causador de desinformação, e também, do outro lado, como aquele que deve resolver o problema de desinformação. Teve também algumas falas hoje que ecoaram isso. Desinformação não é um fenômeno que está restringido, né, a uma determinada região, ou país. A gente, enfim, vê esse fenômeno se manifestando em diversos outros contextos e de formas muito diferentes, exatamente pela diferença desses contextos, né? Então, houve uma pergunta, por exemplo, se tem mais desinformação no Brasil do que em outros países. É muito complicado a gente, enfim, afirmar com certeza de que há ou não há, até porque, e aí emendando num próximo problema em relação à desinformação como um fenômeno sistêmico, que é a própria dificuldade de mensurar, né, desinformação. Como é que a gente pode chegar a esse nível de tentar entender quanta desinformação há, né? E até, enfim, vendo alguns exemplos recentes, tem uma organização que se chama Global Disinformation Index. Então, uma tentativa de um índice global da desinformação. E o que eles estão fazendo há meses já, na verdade, é olhar para vários outros índices e tentar buscar as boas práticas desses índices para, então, formular um índice. Então, vejam a própria complicação metodológica, certamente, né, de mensurar a desinformação, mas, para além disso, uma dificuldade semântica, né, de
quantas são essas pessoas que estão envolvidas, qual é o dinheiro que está envolvido nisso, quais são as redes que estão envolvidas nisso. Então, novamente, isso é um fenômeno global. E aí, por último, falando dessa dificuldade, desse entendimento da desinformação como um fenômeno sistêmico, é importante a gente também saber que é muito difícil rastrear, né, desinformação. Então, a grande maioria das pesquisas, e aí dentro do campo da comunicação, por exemplo, da ciência política, que fazem isso, e eu, inclusive, vou trazer uma pesquisa para mostrar um pouco para vocês, é uma tentativa da gente trazer algum pouco de evidência. Mas, até como o Chico colocou no último painel, como é que a gente faz isso, né? Como é que a gente rastreia todas essas, enfim, redes, né? E consegue, então, ter uma metodologia muito clara ou um caminho muito claro de para onde seguir. Então, esse é o ponto 1. Desinformação é um fenômeno sistêmico. E, por isso mesmo, a gente não pode olhar para ela somente em períodos eleitorais ou somente para a política. Desinformação é algo que está relacionado a diversos outros campos temáticos. Bom, segundo ponto é que desinformação, e aí é o que talvez mais toca essa mesa aqui, em que a gente está falando sobre mídias sociais, é que desinformação é um fenômeno estrutural. Então, pode passar. Então, é muito fundamental a gente entender que esse fenômeno está baseado numa certa arquitetura. Várias dessas palavras que eu vou recitar aqui também já foram trazidas um pouco mais cedo, mas é muito fundamental a gente ter isso bem evidente, porque talvez aí estejam as melhores pistas para buscar soluções. Então, entendendo que a desinformação é um fenômeno estrutural, a gente pode falar, por exemplo, sobre o próprio fenômeno da Web 2.0, que é uma evolução da Web 1.0, né? E sobre toda a evolução dos canais de comunicação, de como a gente primeiro tinha a TV, né, como o broadcast. Então, a gente tem uma coisa sendo, enfim, anunciada ou sendo disseminada para muitas pessoas, e hoje a gente tem uma multiplicidade de atores, né, que podem, enfim, fazer chegar suas próprias mensagens a certos públicos. Então, a Web 2.0, ela promove isso e ela permite isso a partir do momento em que aquele potencial consumidor de informação, ele não só é o consumidor, mas ele também pode ser o produtor de informação ou de conteúdo, né? A ideia de um prosumidor. Então, ele é produtor ao mesmo tempo que ele é consumidor. E isso é muito positivo, se a gente pensar que diversas vozes marginalizadas ou diversas temáticas marginalizadas antes não tinham espaço e não tinham como ser reverberadas, elas passam, então, a ser reverberadas muito através da própria estrutura, né, das redes e da própria internet. Então, isso é muito positivo na medida em que a gente está falando sobre acesso à informação e sobre propagação de informação. Mas vejam, esse mesmo fenômeno pode também ter um lado negativo, que é, a partir do momento em que antes eu tinha todo o processo jornalístico, né, de produção jornalística, que tem a ver com uma checagem dos fatos, dos dados, das fontes e da construção daquela informação de forma toda verificada, veja, eu agora não tenho mais, porque eu mesma posso puxar meu celular aqui, começar a fazer um vídeo selfie e, enfim, apresentar para as pessoas aqui o seminário, enfim, de fake news na Câmara, como eu tenho certeza que vários de vocês já fizeram seus stories hoje do dia. Então, essa duplicidade, né, é importante a gente considerar também quando a gente está falando de desinformação como um fenômeno estrutural. Tem um segundo ponto, voltando à estrutura, e aí focando especificamente em mídias sociais, que as mídias elas se baseiam em dois princípios e que, de novo, a gente, enfim, trouxe isso um pouco aqui, mas eu acho que para essa mesa especificamente é importante a gente reiterar. O primeiro deles é a ideia de algoritmo de interesse, né? Então, conforme eu me interesso por um certo assunto, eu estou ali dando meus dados para aquela determinada mídia social e aquela mídia social, então, vai me, aspas, alimentar
cada vez mais com aquele conteúdo que, enfim, eles entendem que eu gosto, que eu curto, que eu compartilho, né? Isso, enfim, pode ser muito interessante, porém, é isso que, talvez, em grande medida, levou a esse fenômeno das câmaras de eco, né? Ou das bolhas, filtro, etc. É importante também ressaltar, e aí, de novo, faço um eco com a fala anterior, de que não há também toda a evidência científica do mundo para a gente dizer que isso aconteceu. Há um outro lado do próprio viés cognitivo, né, de cada pessoa. Eu vou até falar sobre isso um pouquinho mais ao final. E um segundo ponto em relação a essa estrutura, que é a economia da atenção. Então, quem nunca entrou no seu Facebook, Instagram e ficou lá horas e horas rodando aquele feed, né, infinito. Então, a ideia de que eu estou dentro da plataforma e continuo consumindo ali dentro. Bom, tudo isso dito para trazer, então, um exemplo de uma pesquisa que a gente realizou no ITS. Não vou me aprofundar muito na pesquisa, porque eu não tenho tanto tempo assim, e 2, porque eu acho que não cabe. Vocês têm também a versão expandida dessa pesquisa no nosso site. É um relatório Política de Oposição. E, nesse relatório, a gente analisou o Twitter especificamente. Para quem trabalha fazendo pesquisa, sabe que o Twitter é talvez a rede mais fácil de fazer pesquisa. E, bom, dentro dessa pesquisa especificamente, só alguns poréns metodológicos, a gente analisou mais de 13 mil contas no Twitter durante o período eleitoral, foi exatamente um mês antes do segundo turno, e o que, enfim, a gente estava tentando olhar ali era muito mais a análise da estrutura daquelas redes e não necessariamente uma análise semântica. Bom, pode passar. Aí, talvez seja mais um mapa de redes que vocês já viram muitas vezes. Esse, enfim, é o resultante dessa pesquisa específica, mas é para, de novo, ilustrar essa polarização, né? A gente tem, de um lado, as bolinhas azuis escuras como um lado mais à esquerda, de apoiadores do Haddad, do Lula, e do lado mais outro extremo ali de vocês, da direita, né? Que é o lado dos apoiadores em vermelho, pró-Bolsonaro. E um monte de outras coisas no meio. Bom, o que é importante desse mapa da polarização? Não só a gente tentar entender como é que isso está dado, e essa visualização nos ajuda bastante, mas também entender que esse mapa, se a gente fizesse ele talvez há 2 anos atrás, ou mesmo há 5 anos atrás, ele certamente não seria assim. Então, há um fenômeno iterativo, né, dessas bolhas, né? Então, é importante a gente também começar, e aí uma provocação também um pouco para os pesquisadores, de começar a olhar esse fenômeno um pouco no tempo, né? Eu não sou historiadora, mas sempre amei muito história, e eu acho que a história nos dá um pouco dimensões um pouco maiores para olhar para certos fenômenos, né? Então, é uma pequena provocação. E aí, falando mais um pouquinho da pesquisa, esse é um dos outros gráficos que a gente extraiu a partir dessa pesquisa e que fala sobre uma matriz de correlação desses grupos, principalmente dos polos, com relação aos grupos do centro, né? E, como vocês veem, tem, enfim, várias setinhas, mas o importante ali são os números, que indicam a força dessas conexões. Então, o que a gente vê é que, do lado mais à esquerda, de apoiadores de Lula Haddad, a gente tem apenas uma conexão, um sinalzinho de conexão com essa esquerda, não necessariamente apoiadora de Lula Haddad, e ali depois com essa conexão desse grupo de sociedade civil. Já do outro lado, em que a gente tem o grupo de apoiadores de Bolsonaro, a gente tem um 3 ali, né, que indica uma correlação muito forte de relações e de trocas com esse grupo mais ao centro, e também outros grupos ali, por exemplo, de políticas regionais com essa conexão mais ao centro.
disso, é possível a gente entender, então, que desses dois polos, houve um polo que falou mais com o centro do que o outro polo. Então, em alguma medida, essa bolha à esquerda ficou mais na sua própria bolha do que essa bolha à direita, né? Isso é interessante para a gente entender também que, e aí eu, de novo, convido vocês a darem uma olhada mais aprofundada na pesquisa, em relação a outras análises que a gente fez, principalmente em relação ao consumo de informação. Essas bolhas da direita consumiram principalmente informações de veículos de nicho que são publicamente, editorialmente mais à direita, e o mesmo aconteceu com as bolhas da esquerda. E ambos esses, enfim, pode passar para outro. Ambos esses polos, né, aqui só fazendo uma análise mais específica, desses veículos que estão aqui, todos foram checados por grandes agências de checadoras de fatos, como a Lupa e Aos Fatos. Todas elas apresentaram, em alguma medida, algum nível de produção de desinformação, e vejam que não é possível dizer que houve um grupo que, enfim, propagou mais desinformação do que o outro, né? Todos esses grupos consumiram canais que não necessariamente são de mídias tradicionais. Então, eu trouxe essa pesquisa para ilustrar um pouco aquilo que eu falava no início em relação à estrutura. Então, tentando olhar para essas soluções a partir daquele argumento de que desinformação é um fenômeno sistêmico, é importante a gente falar de todos esses setores que estão envolvidos e de quanto cada um deles pode, enfim, se relacionar, enfim, ou se aprofundar em mais soluções. Então, a gente falou hoje sobre regulação, como uma grande solução que o setor público pode trazer. Falamos sobre a sociedade civil, trazendo uma série de iniciativas e diversas organizações representadas aqui, falando sobre isso e reiterando a importância desse olhar de desinformação, mas com uma lente de direitos digitais. Uma série de soluções da mídia, principalmente as que são em relação à checagem de fatos, mas é mais interessante a gente olhar para novas iniciativas de mídia de checagem de fatos, que hoje em dia, por exemplo, levam a checagem de fato direto para uma conta do seu WhatsApp. Então, você vai lá, diz, olha, você pode confirmar isso aqui para mim? E aí, essa própria agência, ao invés de esperar te mandar um e-mail que você nunca vai ler, manda no seu próprio WhatsApp, que é fácil depois de você, por exemplo, compartilhar com aquela pessoa que te mandou aquela notícia falsa. Soluções da academia, como essa que a gente apresentou, em termos de pesquisa. E por que pesquisa é importante? Para cada vez mais a gente ter evidências desse fenômeno. Evidências apoiam tanto a formulação de políticas públicas e evidências também apoiam, enfim, novas iniciativas do poder público. Por último, e aí, de novo, trazendo uma pontuação mais específica a essa mesa, é importante a gente, de novo, falar de desinformação como um fenômeno estrutural e, a partir disso, a gente olhar para um conceito que se chama ética pelo design. Ou seja, quando aquela plataforma desenha a plataforma do jeito que ela certas consequências vão vir disso, né? E aí a gente pode entender que o próprio WhatsApp, quando deixa você ter grupos gigantescos e poder encaminhar aquela mensagem, aquela notícia para 1 milhão de pessoas ao mesmo tempo, isso é um desenho, né, que facilita a propagação de desinformação. Então, a gente já viu aí, por exemplo, a decisão do WhatsApp de reduzir a quantidade de vezes que você pode reencaminhar uma notícia, enfim, uma mensagem. A gente vê também por parte de outras plataformas como o YouTube, como o Facebook, de modificar os seus algoritmos, né? Então, de passar a te dizer, por exemplo, te dar lá as opções de vídeos que podem ser do seu interesse, que não são vídeos baseados em teorias da conspiração, em discurso de ódio, etc. Então, isso, de novo, é uma modificação que a própria plataforma pode fazer no seu desenho estrutural. E
coloquei ali um ponto de interrogação em relação ao Instagram, que talvez de novo, falando para a academia, fazendo um pouco uma provocação, é um pouco a rede social, a mídia social que a gente está talvez olhando muito pouco e que... Por que a gente olha muito pouco? Porque a gente tem um olhar muito adulto-centrado para isso. E é no Instagram onde a maior parte da juventude está consumindo informação e esses vão ser os próximos eleitores, né? E aí, nessa chave, só para terminar, que eu já, inclusive, passei do meu tempo, mas... para também contar para vocês sobre uma pesquisa que a gente está fazendo no ITS, chamada Ablatam. É uma pesquisa que está acontecendo regionalmente em 5 países aqui da América Latina, Argentina, Chile, Colômbia e Uruguai, além do Brasil. E a ideia dessa pesquisa é justo tentar entender a relação das juventudes com o fenômeno de desinformação. Então, a ideia é não só fazer um pedaço qualitativo dessa pesquisa, que já foi feito, agora a gente está movendo para um pedaço mais quantitativo, onde a gente vai pesquisar com mais de 1.000 jovens qual é o motivo, enfim, quais são talvez os principais motivos, né, pelo qual eles compartilham informação, ponto. E tentar entender o que é a noção de qualidade da informação para esse segmento, né? Então, para finalizar, voltando então ao ponto inicial, acho que a gente precisa, de novo, não pensar em soluções que sejam unilaterais, pensar em soluções que sejam robustas e que envolvam justo essa noção de consenso, né, onde todo mundo abre mão, talvez, um pouco, e a gente chega a um lugar comum, sem, de novo, relativizar demais, né? É importante a gente manter certos princípios e tentar, então, construir algo que pareça muito mais como um conserto, né, em relação à desinformação do que uma solução que seja, de novo, unilateral e que seja pensada por apenas um desses atores e que não traga efetivamente todo mundo para sentar na mesa. Obrigada.